Bom dia, meus amigos. 17 de julho, quinta-feira, dia quente, Vitória, céu azul, muito bonito. E vamos mais uma vez falar trechos e dicas da Palavra de Deus com o tema: tem momentos que uma carona vem na hora certa. Você pode pensar que você dá carona para desconhecidos ou para conhecidos, mas dependendo da situação, da terra onde você mora, quando você olha para a pessoa, você sente que tem algo a ver com você. Pode ser que não, mas normalmente é sempre assim, e você está ajudando uma pessoa que precisa muito. E para isso tem um texto em Amós 3,3, que obviamente que o contexto dele é outro, mas ele diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aqui ele está falando sobre a relação entre Deus e Israel. Se Israel não estivesse de acordo com Deus, eles não andariam juntos. E a retaliação de Deus, os cativeiros de Deus sempre vieram para Israel desde o seu início. O povo que sofreu na mão de Deus, porque Deus sempre exigiu daquele que o ama e muito, tá? Então vamos lá. Como o povo de Israel podia dizer: conheci uma saudade que durou 70 anos. Bonito isso, né? Conheci uma saudade que durou 70 anos. Saudades de Israel, longe por 70 anos de cativeiro. Sinto saudade de pessoas que nem imaginam o tamanho da falta que fazem. Não sei se vocês já pensaram nisso, de pessoas que você conheceu na sua infância e que você nunca mais viu, mas essa pessoa fez muita diferença na sua vida. Eu, por exemplo, tenho vários amigos e amigas que nunca mais vi, né? Tive pouco relacionamento, mas fizeram diferença na minha vida. Sinto saudade delas. Às vezes tento procurar na internet, não acho, entendeu? Aí eu fico pensando no exato, né? A gente gosta de pessoas, se deu bem com essas pessoas e nunca mais apareceu, simplesmente sumiram. E hoje está tão fácil encontrar as pessoas, né? Em Salmo 137, 1, 3, 4, já li esse texto esses dias, diz assim: junto aos rios da Babilônia, olha que lindo, nos assentávamos, está falando do Eufrates, do Tigre, né? E choramos de Sião, lembrando de Sião, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que alegrássemos, dizendo: cantai um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos cânticos do Senhor em terra estranha? Não dá para entender a situação deles, né? Não podemos julgá-lo. A história da sua vida foi escrita por Deus, lembre-se disso. Tenha paciência, que capítulos melhores virão. E mais, descanse. Nós somos o povo que conhece o último capítulo do livro. Você já sabe que tudo vai dar certo. Em Apocalipse 5, 4, 5 diz: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Acho que vale eu fazer um comentário a respeito desse texto. Eu me converti com 17 anos, e quando eu li esse texto pela primeira vez, antes de chegar nessa parte
o leão da tribo de Judá, eu já estava chorando, porque eu fiquei triste quando eu li que ninguém podia abrir, mas ao mesmo tempo eu lembrei de Jesus. E ao mesmo tempo que eu estava lembrando de Jesus, eu começando a ler, dizia, não, mas tem o leão da tribo de Judá. Eu falei, e na minha cabeça eu pensei, esse é Jesus. Eu já tinha lido isso antes. E ele vai abrir o livro, ele tem poder para ler o livro. Aí eu falei, nossa, que benção. Depois fui estudando, né, para abrir a mente, mas falou muito comigo, eu tenho saudades desse tempo, foi muito bom. Ele cura os que têm coração partido e trata de teus ferimentos. Salmo 147, 3. Em Salmo 139, 1 a 6 diz assim, além disso, ele me sonda, conhece o meu andar e o meu levantar. Entende o meu pensamento, protege o meu andar. Deitar e levantar. O meu pensamento lhe é sem passwords, sem senhas. O meu silêncio não lhe é oculto, a ponto da minha mente não alcançar tal magnitude. É lindo demais, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Tem gente que confunde gostar com amar, né? Mas existe um estado que se chama respeito. E é bom fazer um adendo sobre respeito. Respeito de mais de uma segunda olhada, dar mais uma segunda olhada, considerar o outro como superior a si mesmo, tá? De origem latina, respectus, particípio passado de respicere. Primeiro, olhar outra vez, né? Ou de novo, entendeu? Segundo lugar, olhar. A ideia é de algo que merece uma segunda olhada, em geral, que mereça respeito, tá? Terceiro, duas vezes essa preposição. Em latim, peito, respeito, quer dizer, honra, como ter duas honras ou de duas faces, tá? Respeito, dê mais uma segunda olhada e considere o outro como superior a si mesmo. Em origem latina, respectus, de novo, particípio passado, de respicere, ou seja, olhar outra vez, de novo, mais uma vez, olhar. A ideia é de algo que merece um segundo olhar. Em geral, merece respeito. É como você ter também dois peitos, né? Mostrando a sua robustez, a sua beleza. Ter uma honra, tirou uma honra, tem outra. Bateu numa face, eu tenho outra. Existem pessoas muito diferentes, aquelas que gritam e aquelas que preferem se calar. Assim como tem algumas que falam de amor sem nunca ter sentido e aquelas que não falam absolutamente nada, mas sentem tudo. Bonito, né? De essence the soul, ou the soul, essência da alma. E tem gente que vê tudo, ainda de olhos fechados. Imagina se elas resolverem abri-los. Todavia, tem gente que nunca verá. Em João 9,41 diz, disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Entender esse texto é interessante, né?
Se eu sofrer, será calada, linda, maquiada e de salto, de beautiful drops, quer dizer, gotas de beleza. Eu achei bonitinho que nessa frase, a cena é de uma garotinha, assim, com vergonha, mas de salto alto, né? Então, se for para sofrer, ela quer usar um salto alto italiano, brilhar, né, na hora da dor. Em Mateus 6,16 diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, quando tu jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. É bom refletir sobre esse texto. Repara, já receberam o seu galardão, ou seja, já receberam das pessoas que estão em volta o seu reconhecimento de falsa piedade. É isso que está dizendo o texto. Não tem nada a ver com galardão lá no céu, tá? Porque tem pessoas que, na maioria esmagadora das vezes, tá? Maioria, elas fazem jejum e, se alguém não perguntar, ela cria uma situação para que a pessoa, para que ele fale: não, irmão, desculpa, eu estou em jejum nessa hora, entendeu? Ele não sabe simplesmente falar assim: não, muito obrigado, mais tarde eu pego, entendeu? Não, eu estou em jejum. Ou então fica com aquela cara assim, bem concentrada, do tipo: estou em comunhão com o Pai. Não, o texto está dizendo ao contrário. Para você lavar o seu rosto, para você se maquiar, para você estar com o cabelo bem limpo, bem bonito, entendeu? Ninguém nunca vai observar que você está jejuando. Você está ali conversando o dia todo, mas está em jejum, está ligado no céu. É isso que o texto está dizendo, entendeu? Davi foi qualificado por Samuel como sendo um homem segundo o coração de Deus. Lembra disso? Está 1 Samuel 13,14. E fez muitas inconformidades. Em Atos 13,36 diz que Davi serviu todo o propósito de Deus em sua geração. Logo, hoje é o seu tempo. Mesmo sendo limitado, comece com o amor. É por aí que tudo começa, o amor incondicional. O profeta de hoje é você. Tem gente que se envenena de passividade e pensa que o outro será envenenado. É você mesmo que está sofrendo. Seja proativo em oposição ao reativo. Para a mulher que vem do Senhor, o tempo é sempre o Kairos, que é o tempo de Deus. Ela não se apega ao Cronos, aquilo que ela está vendo, que ela pode contar, e por fim, sabe delegar. Provérbios 31,15 diz: é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Olha, de madrugadinha ela está levantando. A violência doméstica não se antecipa a brigas, hematomas e mortes, mas a destruição total da psique, a baixa autoestima e todos os valores relativizados. Esse é o retrato da família secularizada, que não aceita mais os princípios absolutos de Deus. Pelo contrário, eles querem fazer do casal dois rivais dentro de casa. E a Bíblia deixa bem claro que o homem é para isto e a mulher para aquilo outro. O homem governa, não no sentido de mandar, né? Governa para proteger. É assim que diz o texto, tá? E a mulher é submissa não
no sentido da palavra submissa, porque não está escrito submissa ali, tá? Ali está escrito hipotasso, que quer dizer estar sobre a proteção de alguém. É a melhor tradução. Ficar inventando a roda em cima dessa tradução não dá certo. Como Jesus disse, né, lá em Lucas 12, 52, me falha a memória, 2:52. E era-lhes submisso, ou seja, era-lhes hipotasso. Jesus tinha 12 anos, um garoto, tinha que estar submisso aos pais, ou seja, tinha que estar sendo protegido pelos pais. Não quer dizer que ele não tinha opinião própria, ele tinha tanta opinião própria que ele estava com os anciãos, enquanto na contagem que eu fiz ali, muitos falam 3 dias, né? Mas você contar ali direitinho, pelas horas que eles ficaram separados, dá exatamente 4 dias, tá? Ou seja, que submissão é essa? Nem os pais estavam cumprindo o que deveriam fazer. Foram embora com os amigos e acharam que o filho estava no meio dos amigos também. Depois tiveram que voltar. E ele estava lá. E ainda ouviram que não precisava de ouvir, né? Ué, por que me procuráveis? Não sabeis, né, qual é a vontade do meu pai? Eu estou fazendo a vontade do meu pai. E eles ficaram tudo caladinho, tipo assim, melhor não mexer com o homem não. Entendeu? Vamos lá, Provérbios 15:27 diz: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Irmãos, é bom pensar nisso, principalmente para crente que entra na política. Você pode ser um santo na igreja, mas às vezes entra na política e olha e não aguenta a pressão do suborno, da propina, tá? Eu noto como as pessoas em geral gostam das palavras razão, racional, e vejo que as aplicam com propriedade, mas muito mais que filtrar, crescer, estar antenadas, etc. Essa palavra que vem de logikos, raiz de logos, tem a ver com projeto, que tem o poder de encarnar e fazer toda a diferença. Um desequilíbrio ao redor, tá? Faz a diferença no desequilíbrio ao redor. Faça isso. Mostre qual a razão da sua esperança. Apresente o seu culto racional. Essa palavra racional aqui, no original, apresente o seu culto logikos, ou seja, um culto que é feito pela palavra de Deus. Encarne, ilumine, pois ele já se fez carne e habitou entre nós. João 1:14a diz: e o Logos se encarnou e habitou entre nós. Em 1 Pedro 3,15 diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional aí é o quê? Logikos. Tá vendo? Romanos 12:1b. Em 1 Pedro 3:15 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparados, olha a palavra, preparados, para responder todo aquele que vos pedir, o logikos, a razão da esperança que há em você. Percebeu que ser cristão não é fácil? Para quem quer saber qual a verdadeira felicidade, eis que ela vem sempre de cima. Ação exclusiva do céu, tá? A borracha é uma boa figura. Pare e pense nisso. Bom, em Romanos 4:6-7 diz: feliz o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras.
nada a ver com obras, né? Feliz aqueles cujas iniquidades são perdoadas, ou seja, passa a borracha, e cujos pecados são cobertos. Mais uma vez, quero que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Tem momentos que uma carona vem na hora certa. Quem sabe hoje no céu não seja o seu momento. Amém.